Estruturas de controle, laço for e laço while. Bom, para demonstrar o uso das estruturas de repetição dos laços for e while, eu vou utilizar aqui um exemplo clássico para mim, que é a tabuada. Então, eu vou criar um outro script aqui, o ex06. E vou criar aqui algumas variáveis. Primeiro, eu vou colocar uma variável n. Essa variável ela vai ser responsável por contar quantas vezes já repetiu. Então, uma estrutura de repetição, um laço, conhecido como loop, né? Loop é aquele brinquedo do parque de diversões que sobe, desce, sobe, fica girando, né? E então o laço é conhecido como loop por causa dessa semelhança, né? Ele começa a executar um bloco de código, vai até na parte final dele embaixo, depois volta no começo e vai repetindo de acordo com a condição de cada laço. Então essa variável n vai ser uma variável que vai ser o contador de quantas vezes já foi repetido. Bom, aí eu vou colocar uma outra variável que eu vou chamar de qualTab. QualTab, vou colocar aqui por exemplo 7, eu quero a tabuada do 7. Bom, então quando a gente tem um número determinado de vezes, então a estrutura mais comum da gente utilizar é o laço for. Eu vou colocar aqui for. Se você conhece o laço for nas linguagens C, Java, C Sharp, é idêntica a estrutura. Você já sabe usar um laço for em PHP, então. Então aqui a variável de inicializa a variável de controle, a variável contadora, né? Então como já inicializei aqui, eu poderia não colocar a inicialização aqui, mas eu teria que colocar ponto e vírgula. Então, o valor inicial da variável de controle, até quando que ela tem que executar, enquanto ela for menor que 11, por exemplo. Então eu vou de 1, então aqui eu vou colocar 1, não colocar 1. Então não quero a tabuada do 0, né? Quero do 1. E aí, cada vez que repetir, ele vai somar 1 na variável. Então começando do 1, indo até o 10. Aí eu vou colocar aqui echo, eu quero que ele imprima n, depois o símbolo de multiplicação para nós, depois a variável qualTab, e aí então sinal de igual. E aqui na frente então n vezes qualTab. E para finalizar o break. Tá complicado? Nem tanto, né? Então eu quero que apareça lá 1 vezes 7 igual 7. Então o n vezes 7 vezes o qualTab. Pula para outra linha. Aí ele vem aqui, o n vai valer 2, ele vai checar a condição. É menor que 11 ainda? É. Então 2 vezes 7, e aí ele faz a continha aqui, 14, pula a linha. E assim por diante. Então ele vai incrementando. Uma hora ele vai passar aqui, já está em 10, por exemplo. Deu 11, ele vem aqui. N menor que 11? Não. Aí então ele sai por aqui. Sai da estrutura. Então eu vou colocar aqui echo HR. O HR ele vai traçar uma linha na tela, né? Então eu vou testar. E aqui está, ó, a tabuada. Então ele repetiu 10 vezes. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a estrutura while. Então eu vou usar aqui a variável n e vou colocar n igual a 1. Aí eu vou colocar enquanto n menor que 11, aí eu vou copiar essa parte aqui, ó. Eu vou repetir a mesma coisa. E aqui eu tenho que sempre lembrar de somar a variável n. Então n começa em 1. N menor que 11? É. Então ele vai fazer isso, vai somar mais 1 na variável n e vem para cá.
n continua menor que 11, aí repete tudo isso. Até que uma hora ele deixa de ser menor que 11. A hora que atingir 11 já não é mais menor que 11. Então isso é falso, ele sai da estrutura de repetição. Então vou testar aqui. E aqui está, ó, o mesmo resultado usando uma outra estrutura. Então é isso, é bem simples, né? Aí a gente tem outras variantes daqui, por exemplo, se eu quisesse ignorar algum. Por exemplo, eu poderia colocar uma estrutura de decisão aqui, por exemplo, if n igual a 7, eu vou colocar continue. Então isso também é uma estrutura que existe na linguagem C e nas derivadas dela. Então aqui eu estou dizendo que se o n for igual a 7, é para ele vir para cá. Só que eu vou colocar isso aqui embaixo, né? Senão ele nunca vai... Chegou no 7 ele vai ficar pulando aqui. Então atingir o 7 é para pular. Então ó, eu vou inverter, ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou começar em 0 aqui. Começou em 0, soma mais 1. Deu 7. Ignora, não executa o que tem depois. Vem para cá testar a condição. Não atingiu 11 ainda? Não, então soma mais 1. É igual a 7, vem para cá. Se não, faz isso daqui. Então o que vai acontecer aqui? A hora que for 7, ele não vai imprimir a tabuada do 7. Então vamos testar? Então ó, no de baixo, ó, 5, 6, 8. O for tinha 5, 6, 7. E eu posso usar isso também na estrutura for. Eu poderia muito bem colocar aqui esse teste aqui também, ó. Eu posso colocar aqui, então ele também não vai testar, não vai imprimir a tabuada do 7. E aqui está, ó, 5, 6, 8. Agora, se eu quisesse abandonar a estrutura de repetição, eu poderia colocar assim, ó, se if n igual a 9, break. O break vai... Opa, n, faltou n aqui. Então o break vai fazer ele interromper a estrutura de repetição. Então ele vai pular para fora da estrutura de repetição.